Vamos iniciar com uma oração e o mantra. Estou aberta para receber todo o bem e a abundância do universo. Eu agradeço a vida. Repete comigo em voz alta. Estou aberta para receber todo o bem e a abundância do universo. Eu agradeço a vida. Vamos chamar agora a energia de Lakshmi, a deusa da prosperidade e abundância, para atuar no nosso dia e na nossa vida. Lakshmi, deusa da prosperidade, do amor e da abundância, abro meu coração e meu lar com muito amor e exuberante alegria para recebê-la no meu templo interno e no templo da minha morada. Que suas bênçãos cheguem a mim, trazendo a pureza da flor de lótus, a harmonia nos meus relacionamentos e a prosperidade em tudo que eu executar com fé, entusiasmo e altruísmo. Que o aspecto feminino de Deus em todas as suas manifestações me tragam intuição, percepção, dedicação e receptividade, para que eu possa realizar todas as minhas atividades com alegria e felicidade. Que a sua majestosa beleza se reflita em meus pensamentos, para que eu possa sentir, falar, ouvir e agir somente com a consciência da minha presença divina. Que a sua luz me envolva dentro de um campo magnético de abundância, para que eu possa ter tudo o que necessito e expandir essa minha prosperidade para todos. Tudo que for me ofertado, eu abençoo e consagro para a realização do meu plano divino. Eu sou a manifestação de tudo o que eu desejo neste instante, hoje e sempre. Amada Lakshmi, bem-vinda à minha vida e ao meu lar. Assim é. Que bom que você está aqui. E hoje a gente vai falar sobre como se tornar uma pessoa independente financeiramente. Quem é a Bia? Estou há 7 anos atuando como profissional autônoma. Sou formada em psicologia, constelação familiar, sistêmica e xamânica, tantra e tenho diversas formações espiritualistas como Reiki, florais de Lara, barra de Axis e divino aterramento. Quando eu decidi fazer psicologia, meus pais foram totalmente contra. Disseram que eu morreria de fome. O medo da escassez sempre me atormentou, mas eu escolhi me inspirar em profissionais prósperos da área e sustentar o desejo do meu coração. Fazer diferente, fazer a diferença. Me tornei independente financeiramente aos 21 anos. Fui morar sozinha e comecei a sustentar minha vida através do meu trabalho. A rede social foi minha grande aliada para que eu pudesse compartilhar conhecimento com mais pessoas e ter mais clientes. Além dos atendimentos individuais, sou a criadora e administradora do Espaço Terapêutico Bia Munareto e da Jornada do Alto Amor. A disciplina, persistência, comprometimento e firmeza sempre me acompanharam nessa jornada. E é sobre isso que eu quero te ensinar. E aí eu vou compartilhar com vocês a minha história, porque pode servir de semente para germinar no caminho de cada um de vocês. Primeiro eu quero dizer que meus pais, eles não aprovaram a psicologia, né? Quem me conhece, quem já me acompanha há um tempo, eu já partilho isso, de que o quanto eles queriam que eu fosse médica e o quanto eles projetaram em mim a ideia de que apenas a medicina daria dinheiro, que eu era muito inteligente, então eu precisava ser médica. E aí foi a minha grande frustração e dor da minha jornada, porque eu não queria decepcionar meus pais, eu não queria desagradar meus pais, eles sempre me deram tudo, e como assim na hora de escolher eu iria desagradar eles? Porém, ao mesmo tempo, dentro do meu corpo, da minha alma, eu sentia que eu queria fazer a diferença na vida das pessoas, cuidando da mente, da alma delas. Então eu lembro que teve uma psicóloga que me inspirou através de uma atuação que ela fez. Ela era a minha psicóloga da escola, Andrea Borges. Eu sempre partilho para ela o quanto eu sou grata. E ela estava fazendo, um amigo meu, na verdade, ele sofreu um bullying dentro da minha turma, e ela foi fazer uma dinâmica. E nessa dinâmica, que era pegar uma folha em branco, e cada pessoa da sala amassava, e pensava em uma palavra que já tinha te machucado muito. E eu lembrei de uma palavra que eu chorei demais. E eu via as pessoas chorando, e eu via o impacto, porque no final ela abria essa folha e dizia: depois de machucado, a gente nunca mais se torna a mesma folha, a mesma pessoa. E aquilo foi tão impactante pra mim, foi tão profundo, que eu disse: é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero poder cuidar, eu quero poder transformar, eu quero poder olhar para essas dores emocionais das pessoas. Então foi ela que me deu essa inspiração.
mesmo os meus pais sendo contra. Então, até na época do meu vestibular, eu pensei em fazer medicina pela pressão do colégio, pela pressão social, pela família, e eu acabei indo para Santa Catarina para prestar um vestibular lá, mas sempre dizendo assim, por favor, me mostre. Se eu não passar, eu não vou fazer, né, assistente, enfim, porque isso não é o desejo da minha alma. E aí, em paralelo a isso, a espiritualidade é fantástica, e uma pessoa, né, que era o meu companheiro da época, o pai dele era super a favor da psicologia, e ele sempre me falava, minha filha, é a profissão do futuro, né? É uma das profissões mais crescentes do futuro. Você precisa fazer. E era o sonho dele reprimido, porque na época dele ele também queria fazer psicologia, mas pelo preconceito social ele não fez e fez administração. Então eu sou muito grata, tio Chico, por você ter sido, né, naquele momento, essa energia de paternagem, de dizer assim, vá por esse caminho, confie nesse caminho. E aí também uma coisa que me marcou muito foi quando eu escutei a frase seguinte, né? Quem é que vai trabalhar todos os dias com isso? É você ou é os seus pais? E aí, quando eu toquei, eu disse, sou eu. Então, se eu quero ser, eu vou buscar ser o melhor. Então, eu lembro que teve um dia que meu pai chegou e falou bem assim, você vai morrer de fome, né? E ali me trouxe uma ira tão grande que eu utilizei essa ira ao meu favor, mesmo que inconscientemente. E aí eu virei pro meu pai e falei bem assim, a partir de hoje, você nunca mais fala sobre medicina. A partir de hoje, eu escolho ser psicóloga. E se for para morrer de fome, eu vou morrer de fome sozinha. Não se preocupe que eu não vou te pedir nada. E aí entrei naquele ódio, né? E naquela sensação de que eu vou provar para ele que eu não consegui me sustentar do meu próprio trabalho. Então isso me deu um gás interno e uma motivação interna para eu buscar ser diferente na minha profissão. Então, desde o meu primeiro período de faculdade, na minha cabeça era, eu precisava focar em quem eu ia me inspirar, que aí lembra que ontem, né, eu partilhei com vocês sobre esse movimento de que meu professor João Facchetti Neto foi a minha inspiração de prosperidade, enfim, e eu precisava fazer tudo o que fosse possível para que eu tivesse essa independência financeira. Então, eu precisava me colocar num lugar de experimentação e dedicação. E aí foi quando no meu primeiro período, eu comecei a entrar em um movimento de já começar a buscar cursos para fazer em paralelo, enfim. E aí foi quando também em paralelo eu entrei no Água de Aruanda, e no Água de Aruanda também tinha cursos de reiki, de florais de Lara, enfim, de várias outras abordagens espiritualistas. Então eu comecei a fazer todo o dinheiro que eu tinha, que eu recebia de uma mesada, eu comecei a investir em cursos profissionalizantes. Então eu fiz o meu curso de hipnose ericksoniana, que era uma vez por mês durante 3 anos. E eu não perdi nenhuma aula. Eu aprendia, eu me dedicava, eu experimentava. A mesma coisa nos cursos, né? Então eu fazia reiki, florais. E aí quando eu estava no meu 5º período de psicologia, eu comecei o estágio. No meu estágio, o valor da consulta, que era R$40, eu repassava para minha supervisora. Então eu ia atender, eu tinha a experiência do atendimento e todo o dinheiro que eu recebia, eu transferia para minha supervisora. E aí o que aconteceu? Como eu realmente me dedicava muito àquilo que eu ia fazer, porque eu estava realmente disposta a ser próspera, eu comecei a me dedicar, enfim, e aí uma pessoa começou a indicar para outra. Então a ideia era eu ter uma única cliente. E aí essa minha cliente falou tão bem de mim que a irmã dela queria ser minha paciente. E aí eu comecei a atender. Essa irmã dela começou a falar bem de mim para outras pessoas e o amigo dela começou a vir para mim. Então eu era para ter um paciente, comecei a ter 3. Daqui a pouco eu comecei a ter 4. Daqui a pouco eu comecei a ter 5. E aí foi quando, depois de um tempo, apenas atendendo para pegar esse dinheiro e transferir para minha supervisora, eu comecei a conversar com Camila, que era minha supervisora de hipnose. Eu disse, Camila, eu posso aumentar R$20? Porque esses R$20 eu consigo ter pra mim e já me ajuda no combustível, já me ajuda na sala, nas coisinhas que eu quero comprar para ser diferenciado o meu atendimento. Então, aquele valor que era R$40 passou a ser 60. E aí, os R$20 que eu recebia era o valor que eu tinha para poder investir em algumas coisinhas para me tornar ainda mais atrativa, ainda mais diferente. E aí, em paralelo a isso, eu comecei a atender, comecei a falar para as pessoas que eu estava atendendo com reiki, que eu estava atendendo com florais de Lara, que eu estava atendendo, comecei a participar de ações terapêuticas, onde todo o dinheiro que eu recebia era revertido para o Águas, para ajudar nos projetos sociais do Águas de Aruanda, mas eu comecei a ganhar visibilidade. Então, o quanto às vezes a gente quer subir a montanha, eu quero ser independente financeiramente, eu quero ganhar 20 mil por mês, mas eu não tenho humildade para ir tijolo por tijolo, né? E que bom que eu tive essa humildade, porque eu fui nesse processo. Mesmo não ganhando nada, eu estava ali sendo vista, eu estava ali sendo falada por outras pessoas. E nessa época eu ainda não atuava nas redes sociais. E aí foi quando eu tive uma empresa chamada Rede C Integral, e nessa empresa eu era responsável por entrevistar
terapeutas no YouTube, né, para falar sobre isso. E aí foi muito interessante porque eu comecei a fazer, conversando, 20 pessoas assistiam, 10 pessoas assistiam, mas as pessoas que assistiam falavam, Bia, você tem um dom da comunicação, você precisa falar para mais pessoas. E aí foi quando, mesmo com vergonha, mesmo recolhida, mesmo com medo do julgamento, eu comecei a pegar tudo aquilo que funcionava na minha jornada e falar para mais pessoas. Então, eu li um livro, gente, olha, esse livro muito legal, fez toda a diferença na minha vida, recomendo que vocês leiam. Aí a pessoa lia, aí mandava para outra pessoa. Eu gostava muito de tirar as cartinhas, porque era um hábito meu, não uma prática minha. Comecei a fazer isso, as pessoas começaram a me encaminhar umas para as outras. Olha que massa, olha que massa. Aí comecei tudo isso gratuitamente, né? E aí foi quando eu comecei a doar. Eu ia para uma terapia super diferentona, que quase ninguém nunca tinha ouvido falar, mas eu tinha conhecimento. Eu começava a falar, pessoal, fiz essa terapia, me trouxe clareza disso, disso e daquilo. E aí as pessoas começaram a confiar naquilo que eu estava falando. A gente começou a desenvolver uma relação de rapport. Por quê? Porque aquilo que eu falava, elas percebiam que na prática realmente funcionava. Por quê? Na rede social e na vida, a gente precisa ser muito coerente com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente faz. Então foi quando eu comecei a perceber que eu podia transmitir isso para mais pessoas. E assim eu fui crescendo. Então o valor da minha consulta, que tinha sido 40, foi para 60, depois de alguns anos foi para 80 reais. E aí foi bem na época onde eu me formei. E aí, quando eu me formei, eu disse, eu preciso colocar um valor, né, que eu ache justo pela minha dedicação e por todo o investimento. Eu já tinha investido em um apartamento, né, e eu disse assim, eu preciso me permitir receber. E aí foi quando eu aluguei pela primeira vez a minha sala, o meu turno, e eu disse, eu vou estar lá. E no momento que eu não tiver cliente, eu vou fazer conteúdo, eu vou partilhar, eu vou fazer esses movimentos, mas eu vou me dedicar. E aí foi muito interessante, porque uma pessoa foi indicando para outra, que foi indicando para outra, e a minha consulta passou a ser 120 reais, e aí eu já consegui começar a ter uma lealdade, uma fidelidade dos meus pacientes, e comecei a fazer esse trabalho de perceber que aquilo que antes eu queria ser Francisco de Assis, né? Eu queria dar tudo de graça para todo mundo, porque era assim que eu tinha aprendido, mas depois eu fui entendendo, a partir das formações que eu fui fazendo, a importância do receber, do ter o retorno pelo trabalho, pela investimenta que eu fazia, né? Então não é errado receber, porque quanto mais eu recebo, mais eu posso investir para eu poder dar o melhor para as pessoas que chegam até mim. Então, nesse caminho, foi um caminho de passinhos por passinhos, por passinhos, por passinhos. Até que, quando eu tinha meus 22 anos, eu consegui sair de casa, eu consegui morar sozinha, né? E eu consegui sustentar a minha própria casa. E desde então eu faço esse movimento, né? Então, eu fui dando esses passos de uma forma assertiva e segura. E eu sempre pensando, eu só posso dar o passo onde minha perna pode alcançar. Então, inteligência financeira, ela está muito ligada ao quanto você está disposta a enxergar a realidade financeira que você tem. Então, semanalmente eu via quanto eu recebia financeiramente. Eu coloco, inclusive até hoje, eu tenho planilhado todos os meus custos fixos, né? E eu vou dosando para que os meus investimentos e os meus prazeres, eles possam estar alinhados com aquilo que eu verdadeiramente tenho. Então, existem pessoas que recebem 70 mil, 80 mil por mês, mas tem um custo de 90. E aí? Quem é mais pobre? Então é muito importante, porque a pobreza e a riqueza, e isso eu fui aprendendo a partir do momento em que eu fui estudando sobre educação financeira, lendo sobre educação financeira, e eu fui entendendo que para eu ter tudo que eu tenho hoje, dentro de um lugar de mais prosperidade, de assentamento, eu precisava ter principalmente humildade, para saber fazer escolhas. Então, esse é um primeiro vídeo falando, né, sobre esse processo da independência financeira, mas eu quero deixar para vocês essa história do quanto a gente precisa ter um início, a gente precisa ser humilde para subir degrau por degrau. Se a gente quer ter esse sucesso, principalmente nesse campo enquanto profissionais autônomas, a gente precisa doar o nosso trabalho para que o nosso trabalho ele seja consolidado, validado, confiado, para que assim exista o princípio da multiplicação. Mas o mais importante da independência financeira é você ter inteligência financeira. Então, vou partilhar com vocês algumas pessoas que me ajudaram nisso. Natália Arcuri, do Me Poupe, né? Então, aqui no YouTube você encontra vários movimentos. Tem um livro chamado Primo Rico e Primo Pobre, também, que é muito interessante. Vírgula, Pai Rico e Pai Pobre, desculpa. Então, recomendo muito também. E recomendo você estudar sobre educação financeira, né? Mergulhar, porque é isso que vai fazer você ser realmente independente financeiramente. Combinado? Se fez sentido aí dentro, se você gostou desse vídeo, se você quer mais sobre esse vídeo, curte aqui, comenta pra mim, que vou estar partilhando com vocês ainda mais aprendizados dessa jornada, mas é muito importante que vocês me contem se esse vídeo fez sentido para que eu possa fazer outros para você. Se você lembrou de alguém que precisa assistir esse vídeo, pega esse link e compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Estamos juntas, juntinhas, juntonas e até o nosso próximo encontro.
Um beijo.